Então, já comecei a gravar aqui a segunda parte da nossa aula, e eu falei assim, olha, é aqui que eu vou fazer a ponte entre o vídeo que eu pedi para vocês assistirem, do Antônio Damasio, é um nome que eu vou falar muito aqui, inclusive o vídeo do Pedro Calabares, né? Ele fala também da importância da pesquisa do Antônio Damasio, então, pesquisador português, neurocientista, que há muitos anos mora e realiza suas pesquisas nos Estados Unidos, tá? Rúbia. Oi. Tem também aquele vídeo, né, que você passou da Suzana Herculano, que ela fala do tamanho do cérebro também, tanto de neurônios que a gente tem. É muito interessante quando você leu do Vesalius aqui, que diferenciava os humanos dos outros animais, era o volume do tecido cerebral. E ela fala que nós temos um cérebro de um primata mesmo, né? Gabi, ainda bem que você voltou. Na hora que eu estava falando, eu pensei em associar com o vídeo da Suzana Herculano, mas como eu queria chegar até o Descartes, daí eu fui direto, né? Mas vamos lá então, vamos voltar aqui. O que eu falei assim para vocês, olha, o Vesalius lá em 1500, ele já fazia essa associação entre a diferença dos seres humanos, né, a inteligência dos seres humanos e o volume do tecido cerebral. Ele foi extremamente avant-garde, né? Ele foi à frente do tempo dele, porque em 1500 ele já relacionar essa inteligência, esses comportamentos do humano no volume do tecido cerebral é fantástico, porque hoje é o que a pesquisadora brasileira Suzana Herculano, que também atualmente é pesquisadora nos Estados Unidos, traz para a gente. No vídeo, vocês viram ela falando, né? Que, inclusive, o que mudou esse volume do nosso tecido cerebral foi a nossa capacidade de processar os alimentos. Certo? Certo? Certo. Mexe a cabeça, Jefferson. Isso, obrigada. Então, vocês primeiro assistiram um pouquinho das contribuições atuais, né? Do Pedro, que é brasileiro, da Suzana Herculano, que apesar de ser brasileira, faz pesquisa fora do país, do Antônio Damasio, que é um português. E todos eles, gente, vamos lembrar do danado do como é o nome daquele pesquisador lá, daquele cientista que a maçã caiu na cabeça? Newton. Isso, Isaac Newton. O que Isaac Newton fala, né? Ele fala assim, olha, estive apoiado sobre ombros de gigantes. O que é isso? As minhas pesquisas não nasceram do zero. A informação que eu trago para vocês, ela não veio do zero. Ela veio de várias pesquisas que não deram certo, de várias pessoas que pensaram antes de mim, que elaboraram propostas que se aproximavam mais ou menos da realidade, porque até os erros dos pesquisadores anteriores permitem que os pesquisadores atuais possam dar a sua contribuição. Então, eu acho essa frase do Isaac Newton, assim, de uma humildade e, ao mesmo tempo, de uma relevância, porque quando eu trago Vesalius lá em 1550, quando eu trago Descartes lá no início de 1600, parece que está tão distante da nossa realidade, mas foram pesquisadores que contribuíram para Suzana Herculano, para Antônio Damasio, estarem trazendo as informações que nós estamos recebendo hoje, né? E aí talvez seja esse também o motivo de que sempre vocês vão escutar o nome da professora Isabel Razin, sempre vou trazer textos dela para vocês, porque é essa contribuição, né? O pesquisador que estava antes de você, aquele que te trouxe informações, que te formou, e você passa daqui para frente carregando uma bagagem de construção que é do outro, tá? Então, vamos lá. Negócio... Então, lá entre 1700 e 1800, a gente já sabia que o cérebro era responsável pelos processos mentais. E aí, quando eu uso já na frase, eu nem sei porque que eu usei o já, tá, gente?
Porque a gente precisou chegar em 1700 depois de Cristo, eu nem estou falando da história da humanidade, estou falando depois de Cristo, para a gente saber que era o cérebro, o órgão, né, a estrutura responsável pelos processos mentais. E aí a gente começa a tentar explicar um pouco as coisas. Existia uma visão holista, que era o quê? Não haveria especificidade regional no cérebro, né? Atua controlando o comportamento como um todo. Então, para os holistas, não tinha essa relação de área com funcionamento do cérebro. O cérebro estava funcionando ali, controlando o tempo todo o comportamento. E tinha o grupo dos localizacionistas. O localizacionista, ele enxergava o cérebro atuando de uma forma completamente fragmentada. Cada região do cérebro seria responsável por uma função mental específica e comportamentos específicos, que é o exemplo que eu dei para vocês de uma empresa, né, que só uma pessoa tem a chave do cofre. Então, para o localizacionista, era assim que funcionava o cérebro. Nós podemos dividir a história da neuropsicologia em 3 grandes momentos, tá? Com 3 grandes correntes. O Florence, que ele conclui que não importa a área da lesão, mas a quantidade de material cerebral lesionado. Então, para ele era uma questão da extensão da lesão e não tinha essa relação com a área. Ele falava também que qualquer área do cérebro poderia assumir, com ou sem redução de sua eficiência, funções que estavam em outra área danificada. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu estou falando de história, mas eu estou falando de atualidade. Vocês vão perceber que, naquela época, ele não tinha tecnologia para comprovar isso. Então, vem um pouquinho mais tarde Broca e fala assim, olha, lesões frontais no hemisfério esquerdo vão comprometer a fala. E aí nós temos a área de Broca, que realmente, quando tem comprometimento naquela área, o que a gente espera que aconteça um comprometimento da fala. Então, a observação fez muito sentido a gente pensar dentro de uma perspectiva localizacionista. Enquanto com Florence a gente tem uma ideia muito mais holística do que localizacionista. E aí depois vem um outro pesquisador, um pouquinho mais tarde que Broca, né, o Carr, que ele fala assim, a lesão no córtex cerebral do hemisfério esquerdo com o comprometimento da compreensão da linguagem, né? E aí nós temos a área de Wernicke. Broca traz uma região específica para comprometimento da fala, o outro, Wernicke, traz uma área específica para compreensão do que é dito, para compreensão do que é lido, para compreensão da linguagem. O que nós temos aqui, gente? Num primeiro momento, olha, tem a ideia do cérebro funcionando como um todo, mas aí as pesquisas de Broca e de Wernicke cai por terra a pesquisa de Florence e fala assim, não, é localizacionista. Cada região, ao ser comprometida, vai trazer um comprometimento para o sujeito. Naquele momento histórico, fazia muito sentido pensar dentro do localizacionismo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que fazia sentido? Porque era o que as pesquisas estavam mostrando. Núbia, mas as pesquisas não tinham tecnologia. Não tinha neuroimagem. Não tinha. Mas era a voz de autoridade daquele momento histórico. Tá? E aí eu vou falar novamente, né, sobre Lúria, que eu tenho essa mania de atropelar os slides, né? Então vocês já são íntimos de Lúria. Todo mundo concorda comigo que vocês já estão íntimos de Lúria? Sim. O Lúria, ele, no início, né, dos 1900, eu falei para vocês que foi o pesquisador que lá na guerra, ele tentou estabelecer uma relação entre a lesão, a área da lesão e o comprometimento que teria no sujeito. Ele foi um pesquisador da área de neurologia, de comportamento, de psicometria, de psiquiatria, né? Então, ele tinha uma ação
por natureza, multidisciplinar pelos vários conhecimentos que ele tinha. Olha que interessante. Aqui é cunhado, literalmente, o termo neuropsicologia. Por quê? Porque era um pesquisador que não tinha uma formação restrita. Ele tinha uma formação extremamente multidisciplinar. Então, ele conseguia enxergar esse sujeito. Gente, aconteceu alguma coisa. O que vocês estão vendo aí na tela? Tô vendo os slides. Continua vendo os slides? Espera aí que eu não. E agora? Vocês continuam vendo o slide? É porque eu não estava vendo mais. Então, tá bom. Então, para o pesquisador atuar de uma forma multidisciplinar, ele precisava, num primeiro momento, ter uma gama de conhecimento muito grande. Você imagina hoje, né, uma pessoa que entende de neurologia, que entende de comportamento humano, que entende de psicometria, de psiquiatria, é muita informação na cabeça do sujeito. Hoje, a gente trabalha muito mais, né, dentro de uma perspectiva de agregar profissionais à compreensão, porque a gente tem a consciência de que a gente não domina tudo. Ele era médico, neurocirurgião, ele se interessava pelas áreas da pedagogia, da psicologia, então ele tinha uma visão muito ampla do processo envolvido no aprender no mundo. E por isso mesmo ele conseguiu trazer para a gente essa concepção de neuropsicologia, de relacionar o comportamento humano, seja ele qual for, em qual idade for, com o sistema nervoso central. Então, ele deixou importantes contribuições, né, para a gente compreender essa complexidade de como funciona a atividade mental humana. Ele formalizou 3 sistemas funcionais, que geralmente costumam aparecer na prova. Isso aí que vocês estão vendo, tá? Então, olha aí a cola, para quem está assistindo a aula, fica a dica, né? Coloca aí na tela de vocês essa informação. Porque esses 3 sistemas funcionais que ele formalizou são muito importantes. Que primeiro ele entendeu que tinha a regulação da vigília e do tônus cortical, né, através do sistema reticular e do sistema límbico. Então, era um conhecimento muito à frente do tempo dele, muito novo para aquele momento. Numa segunda ideia, ele traz que era encarregado de receber, de processar, né? O cérebro era encarregado de receber, de processar, de armazenar informações que chegavam do mundo externo e do mundo interno e está situado em áreas do córtex cerebral. Vocês já viram isso aqui comigo, semana passada e semana retrasada. Que eu falo para vocês assim, ó, tomaram café da manhã, né? Quem aí tá com TPM? Quem tá triste? São informações do ambiente interno que vão influenciar no processo de aprendizagem. E o ambiente externo? Luminosidade, temperatura, pressão atmosférica, ruídos, né? Imagens que vocês estão vendo. Será que tudo isso vai influenciar na aprendizagem? Luria foi o primeiro, lá em 1950 alguma coisa, a falar isso que eu falo para vocês com tanta naturalidade. Olha, gente, enquanto vocês aprendem, o cérebro está, ao mesmo tempo, decodificando imagens ou decodificando mensagens internas e mensagens externas. Você deixa de sentir fome, Simone, porque a professora está falando? Deixa de sentir sede? Deixa de ter os hormônios que controlam o seu corpo atuando, porque a Núbia está falando? Não, né? Então, o organismo interno foi descrito aí como uma estrutura que vai influenciar o trabalho do córtex cerebral por Luria. E o terceiro sistema é que, para ele, né, o cérebro regula e verifica as estratégias comportamentais e a própria atividade mental. Então, vamos lá, eu já falei sobre isso, atenção. O que faz você manter a atenção na professora? Tem tanta coisa acontecendo aí, eu garanto. Seu celular está com a internet ligada, seu celular está chegando mensagem aí do direct, está chegando mensagem aí do WhatsApp para você, né? Tem um cachorrinho latindo,
tem a família andando pela casa, tem o sono, tem um monte de informações acontecendo ao mesmo tempo. Por que que você mantém a sua intencionalidade de assistir a aula? Para a Lúria, é a partir desse terceiro sistema funcional do cérebro, porque a gente tem a capacidade de regular e de escolher quais são as estratégias de comportamento e a nossa própria atividade mental. Então, a gente escolhe manter o foco aqui na professora, mesmo com o mundo acontecendo ao nosso redor, né? E quem que é responsável por isso? É o córtex cerebral. A mesma estrutura que recebe todas os estímulos internos e externos, reconhece esses estímulos, nomeia esses estímulos e te ajuda a escolher qual estímulo desses você vai manter a sua atenção. Fez sentido isso para vocês? Sim? Ótimo, né? A neuropsicologia tem como objeto de estudo. Então, vamos lá. O que ela estuda? Qual que é o interesse da neuropsicologia? Distúrbios cognitivos, distúrbios emocionais, distúrbios de personalidade provocado por lesão do cérebro. Lembra, gente, que eu falei para vocês assim, olha, nós ainda vamos falar, agora não vou lembrar quem fez a pergunta, mas nós tivemos numa aula um momento que a gente falou sobre isso. Eu até contei isso, falei assim, lembra, ano passado, de um moço que frequentava lá os metrôs de São Paulo e ele foi preso porque ele tinha comportamentos sexuais, né, não aceitos socialmente dentro do metrô. Aí vocês falaram, eu lembro dessa história. Aí eu comecei a falar assim, olha, vocês vão estudar muito sobre isso, a alteração de personalidade provocada por lesão do cérebro. Quando a gente pensa em lesão no cérebro, imediatamente a gente pensa numa pessoa que vai ter uma paralisia facial, uma hemiparesia, né? Uma paralisia, por exemplo, do lado direito. Os aspectos motores, parece que está tão claro, tão óbvio, né? O problema é quando o sujeito tem uma lesão que não vai provocar nenhuma alteração física, mas vai provocar uma alteração na personalidade. Muitas vezes, se a pessoa, o leigo, não está vendo uma alteração motora, ela acha que a pessoa não teve nenhum comprometimento. E aí, a longo prazo, começa o paciente ter comportamentos não aceitos socialmente, e aí acha assim, não, é ele que mudou. Não, não é ele que mudou. A lesão provocou alteração na personalidade. Estou falando muito, gente? Hein? Não, imagina, né? Posso continuar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não, tá bom. Então, vamos lá. Então, a investigação de como diferentes lesões causam déficits em diversas áreas da cognição humana. A gente pode ter uma lesão e essa lesão provocar uma dificuldade de ler a partitura musical. A gente pode ter uma lesão que vai impedir a fala. A gente pode ter uma lesão que vai impedir a fala concatenada, ou seja, organizada, né? O sujeito fala blá, 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 verborreia. Sai um monte de palavras, mas não existe relação, né, de uma organização das palavras. Então, a gente que está ouvindo não entende nada, mas ele acha que está falando direitinho. Então, se eu falar a frase para vocês assim, né, o helicóptero na manhã, no celular, no pão, na manteiga, no computador, você entendeu alguma coisa? Não, né? Não tem relação nenhuma. Existem pessoas que sofrem lesões no cérebro que vão provocar essas alterações na linguagem, na fala. Tem gente que sofre uma lesão e aí ela tem uma amnésia. Isso fica claro para vocês, não tem? Mas tem amnésia que é do momento da lesão para trás, tem amnésia que é do momento da lesão para frente, ou seja, ele não consegue lembrar do que aconteceu depois que ele sofreu a lesão, o acidente. Existem infinitas possibilidades, todas elas são estudadas pela neuropsicologia. Um sujeito que tem um tumor cerebral, ele tem que retirar esse tumor.
A retirada do tumor. Vamos começar primeiro assim, ó. A presença do tumor pode provocar alterações de comportamento, alterações de cognição, alterações emocionais, alterações de personalidade no sujeito. A presença do tumor pode estar comprimindo alguma área que provoca essas alterações. A retirada do tumor pode provocar outros distúrbios, outras alterações. O que o neuropsicólogo faz? O neuropsicólogo faz a avaliação antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Antes da cirurgia, quando o neurocirurgião quer saber se vale a pena tirar ou não aquele tumor e quanto daquele tumor pode ser retirado naquele momento. Tá? Hoje em dia, um neurocirurgião, né, atualizado, ele não vai cair na bobeira de fazer uma neurocirurgia sem uma avaliação do neuropsicólogo de como está o comprometimento da vida do sujeito, às vezes até da funcionalidade. Durante a neurocirurgia, existem neuropsicólogos hospitalares que trabalham no momento da cirurgia. Porque em neurocirurgia o paciente fica acordado e ele vai responder a testes que mostra para o neurocirurgião se ele está indo no caminho certo, até que ponto que ele pode ir na neurocirurgia. E pós-retirada também, ou de uma lesão, ou às vezes de um objeto perfurante, né? Vai ter também a atuação do neuropsicólogo, que trabalha na área hospitalar, para verificar se teve algum comprometimento imediato e depois a longo prazo. Comprometimento cognitivo, emocional, de personalidade. Ficou claro? Sim? Isso eu não sabia. Não sabia? Da neurocirurgia, não. Estou bem perplexo. Sim. Então, o neuropsicólogo ele pode trabalhar na clínica, em avaliação neuropsicológica, ele pode trabalhar na clínica em neuroreabilitação, ele pode trabalhar em grandes centros, né, de atuação profissional de neuroreabilitação, em trabalhos de projetos de ecoterapia, ele pode trabalhar com psicoeducação, pode trabalhar neuropsicologia de crianças, de pré-escolares, né? O que são os pré-escolares? São crianças que ainda não estão na escola. Tá? Trabalha com avaliação de crianças que estão com dificuldades e transtornos de aprendizagem, trabalha com adolescentes, trabalha com adultos, com idosos, com qualquer faixa etária que sofra alguma lesão. E aí tem vários, né, pontos importantes para a gente pensar, porque pode ser assim, pode ser uma lesão, ok, é o clássico, mas pode ser também resultado de distúrbios do sono. Pessoas que têm distúrbios do sono, ela pode ter distúrbios emocionais, distúrbios de personalidade, provocado pelos transtornos de sono. Mas vocês vão estudar isso mais profundamente depois, tá, Jefferson? Então, imagina quanta coisa a gente pode fazer dentro da neuropsicologia. Muita, muita mesmo, tá? Funcionamento do sistema nervoso central relacionado com funções cognitivas, relacionado com comportamento. É sempre essa ponte que a gente tenta construir, né? Do biológico, do sistema sistema neurológico central, que é a questão do funcionamento e da anatomia, porque às vezes tem um comprometimento anatômico, às vezes não tem comprometimento anatômico, mas tem comprometimento funcional, tá? As funções cognitivas que já existiam no sujeito, se elas foram preservadas ou não. Por que eu estou frisando a questão de já existiam? Uma criança sofre um acidente, um traumatismo craniano, tá? Aí, essa criança não é alfabetizada, não foi alfabetizada ainda. Eu posso dizer que não saber ler e escrever é comprometimento da lesão? Pensa, gente, ela não sabia ler e escrever antes. Ela não foi alfabetizada. Então, não, muito bem. Não, né? Mas eu preciso o tempo todo fazer essa relação.
entre anatomia, neuroanatomia, neurofisiologia, as funções cognitivas que já tinham sido adquiridas até aqui, as que foram perdidas, né? E as funções de comportamento desse sujeito no mundo, que inclui também personalidade, né? Rebaixamento de humor. É muito comum quem trabalha com idosos pedir obrigatoriamente avaliação neuropsicológica. Então, chega o idoso lá, por exemplo, com um rebaixamento de humor, com memória ruim, ele não está conseguindo manter as informações, né? Está perdendo a funcionalidade. Imediatamente você pensa no Alzheimer, você pensa numa demência, né? Mas hoje a gente sabe que se esse sujeito tiver com um transtorno de depressão grave, ele vai ter todas essas perdas e não quer dizer que ele esteja em estado de demência, muito menos de Alzheimer. Esse diagnóstico diferencial é extremamente requisitado para o neuropsicólogo. Então, a neuropsicologia tem uma natureza... Núbia? Oi? Só te interrompendo rapidinho, desculpa. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, o idoso que ele pretende continuar dirigindo, eu vou ter que fazer necessariamente uma avaliação neuropsicológica com ele? Infelizmente, Gabi, estou passando isso dentro do contexto familiar. Infelizmente, não tem essa obrigatoriedade. Infelizmente, vou repetir 3 vezes isso para você. Por quê? Porque às vezes não tem nenhum comprometimento motor, mas tem algum comprometimento, por exemplo, em controle inibitório. Já vai prejudicar. Entende? Então, isso é muito complicado, porque a neuropsicologia no Brasil, nós temos 2 pontos. O primeiro, é muito nova no Brasil. E segundo, ainda é algo muito caro para os padrões econômicos do brasileiro. Certo? Infelizmente. O que mais? Então, a neuropsicologia, ela vai se apoiar tanto em neurociência quanto na psicologia, né? E ela faz a avaliação e o projeto, né, o planejamento de tratamento das consequências de disfunções do sistema nervoso. Voltamos ao artigo de hoje. O artigo de hoje fala essa última frase. Ele fala assim, olha, a neuropsicologia, ela se baseia em 2 ações. Uma, em fazer a avaliação. 2, fazer a neuroreabilitação. Então, existe um trabalho ali de avaliação, primeiro, para você verificar o que está preservado, o que está limitado ali naquele sujeito. Aí você cria um plano em cima do que está preservado para garantir uma funcionalidade do sujeito. E aí eu vou precisar de considerar aquilo que a gente falou lá no início. O que esse sujeito, como que esse sujeito vive? Qual é a estrutura, a dinâmica familiar desse sujeito? Qual é o contexto social, econômico, político que ele vive? Porque tudo isso vai influenciar nos pontos que eu vou escolher para reabilitação. Nem tudo eu vou precisar trabalhar em neuroreabilitação. Ah, Núbia, mas a família quer que eu trabalhe. Ok, mas o meu paciente não é a família. A família vai precisar receber uma psicoeducação de que o que o paciente precisa é outra coisa. Isso que eu estou falando é muitíssimo importante, tá? A outra coisa também é dessa frase do meio, natureza multidisciplinar, apoiando-se em fundamentos da neurociência e da neuropsicologia. Vou voltar ao trabalho da professora Isabel Razin. Se você tentar fazer matrícula numa especialização em neuropsicologia, você vai perceber que algumas só aceitam neuropsicólogos. Aqui em Goiás, por exemplo, o comum é só aceitar neuropsicólogo. Por quê? Por causa da utilização de testes. Certo? A professora Isabel Razin, a especialização dela lá no Rio Grande do Norte, na UFRN, é multidisciplinar, porque ela não aceita retirar a natureza multidisciplinar da neuropsicologia em função do psicólogo. Então, na especialização de neuropsicologia
da UFRN, nós temos terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, que faz muito sentido, por quê? Porque são os profissionais que atuarão nessa área. Núbia, mas eles estudam os testes? Não. Núbia, mas eles vão aplicar testes? Não. Neuropsicologia não é só aplicação de teste, tem inúmeras ferramentas que eles vão poder utilizar dentro do contexto deles. Certo, gente? Então, aí, tá bom, mais uma outra vertente que é comum aqui em Goiás, entende que como a neuropsicologia é fundamentada em neurociência e em psicologia e utiliza testes psicológicos, não pode ter outro profissional. Depende do foco que você dá nessa segunda frase. Ok? Professora, é isso que eu queria perguntar, se há um preconceito, assim, com os neuropsicólogos, porque, pelo que eu percebi lendo o texto, tem o neurologista e tem várias especialidades, né? E aí eu fiquei pensando se, às vezes, dependendo, eles poderiam priorizar contratar outra pessoa. Eu entendi. Olha só, vai depender, Camila, do objetivo. O objetivo é fazer uma avaliação neuropsicológica, então a gente vai convidar um psicólogo. O objetivo é integrar uma equipe de reabilitação, então eu vou precisar do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, do pedagogo, eu vou precisar do fisioterapeuta que tenha conhecimento da neuropsicologia. Depende da função, depende do trabalho que ele vai executar. Num planejamento de neuroreabilitação, eu vou precisar de todos os profissionais que tenham a visão da neuropsicologia. Um fisioterapeuta, se a pessoa teve um comprometimento motor, tá? Eu vou precisar aplicar testes para ver se é só no motor, mas o fisioterapeuta também vai precisar aplicar testes para ver o nível desse comprometimento motor. Eu não aplico teste motor. Você entende que tem lugar para todo mundo na neuropsicologia e todo mundo é importante? Na cirurgia, que o Jefferson falou assim, eu não sabia disso. Na neurocirurgia, a gente precisa do neuropsicólogo. Por que que não pode ser o neurologista, não pode ser o fisioterapeuta? Por que que não, Camila? Durante a cirurgia, por que que o papel do neuropsicólogo é específico do psicólogo com essa formação? Ele vai aplicar testes. Entendeu? Então, como vai aplicar testes, tem que ser o psicólogo com formação em neuropsicologia e especialização em neuropsicologia hospitalar. Olha o que eu estou falando para você, não é qualquer psicólogo, não. É um psicólogo que fez 2 anos de neuropsicologia no mínimo e que fez mais 1 ano no mínimo de neuropsicologia hospitalar. Tá bom? O neurologista não tem testes de nenhuma espécie? Não, assim como o Ou ele tem pedagogo, só Jefferson. observação clínica? Existem testes que são comuns a todos os profissionais. Existem, inclusive, testes que são específicos do psicopedagogo, tá? Existem testes que são específicos do fono. Vou te dar, foi ótimo você ter perguntado isso. Tem um teste que até na minha formação, tanto a gente quanto a fonoaudiologia utilizava o teste, tá? Então, eu não posso falar aqui, porque está sendo gravado, né, proibido pelo CFP, mas não importa também você saber o nome específico. Ele era permitido tanto para mim, psicóloga, neuropsicóloga, quanto para o fonoaudiólogo. E o Conselho de Fonoaudiologia falou assim, não, isso aí tange a linguagem é do fonoaudiólogo, e nós hoje somos proibidos de usar o teste. Então, todas as áreas têm testes específicos, tá? Agora, os testes utilizados durante as neurocirurgias atuais são testes, às vezes, de atenção, de memória, são testes mais elaborados e que precisam da atuação do neuropsicólogo, tá? Vai depender do objetivo, do tipo de cirurgia, do tipo de tumor que tem.
ok? Pronto. Nós vamos... A Marta está entrando aqui. Eu vou parar aqui nesse momento, tá? Vou até tirar uma foto aqui desse slide para não me perder depois. E eu queria abrir esses 3 minutos nós temos para vocês falarem um pouquinho do que aprenderam hoje, né? Do que ainda ficou na curiosidade. Lembrando que eu pedi para todo mundo ler o capítulo 29 para a próxima semana. Aliás, não é para a próxima, é para as próximas semanas. O que vocês têm para me dizer aí? Eu acho que fica muito claro aquilo que a senhora falou no primeiro dia de aula, que a neuropsicologia, ela conta com a participação de todas as áreas da psicologia. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente falou de avaliação psicológica, de psicologia clínica, de experimental, falou até de psicologia do trânsito, é muito bacana isso. Isso, psicologia social, psicologia, né, do trabalho. Olha quanta coisa organizacional, quanta coisa da psicologia a gente chama para discutir aqui dentro, né, Camila? Isso é muito importante. Também achei importante porque, para mim, o que ficou, né? É que a neuropsicologia também é uma área que ela tem que trabalhar em conjunto com as outras, né? Para ter esse bom funcionamento, para a gente poder entender o indivíduo em todos os seus contextos, em todos os seus aspectos, sejam culturais, sociais. É, isso mesmo, Gabi. Assim, quem tem formação em neuropsicologia, quem atua, né, nessa área, quem lê sobre isso, não consegue ter uma compreensão restrita do sujeito. Para a gente existe uma complexidade que não pode ser abraçada por uma única atuação profissional. Certo? Outra coisa que eu queria ter te falado na hora, mas eu empolguei respondendo você, esqueci. Vocês nunca me interrompem fazendo perguntas, trazendo comentários. Tudo isso é sempre muito bem-vindo, tá? Não precisa pedir desculpa, não precisa falar que está interrompendo, ok? Quer mais, amores? Eu achei interessante esse processo histórico que a senhora falou, e principalmente o texto, assim, quando vai falando também das etapas. Eu acho que ficou muito evidente essa questão, né, assim, da adaptação do conhecimento e o quanto que é sempre uma contribuição até os erros anteriores, né? Então, eu acho que do terceiro para o segundo estágio, onde eles tentam superar aquelas críticas metodológicas, e isso resultou num salto, assim, muito grande para a ciência, para a psicologia, enfim. Eu achei interessante isso também. Jennifer, no texto, eu queria saber de você. Você consegue ver assim uma organização temporal que clareie a mente da gente? Olha, sim, mas ao mesmo tempo sempre esse ciclo, assim, sabe? De sempre retornando e corrigindo uma coisa. Eu gosto mais dessa visão cíclica das coisas, né? Tudo bem, é isso aí. É o que eu falei, gente, desde o primeiro dia, Jennifer. A neuropsicologia, ela tem uma humildade, sabe? Uma abertura para o novo, uma abertura para voltar no passado, buscar o que teve de bom e reencontrar isso e utilizar novas tecnologias. E aí, na semana que vem, Jennifer, você vai lembrar dessa minha última frase, tá bom? Porque eu vou passar para vocês um vídeo do Antônio Damasio. E você vai perceber o quanto que a gente volta no passado, traz as informações de tecnologia e reconstrói esse passado. Então, as informações em neuropsicologia, ela tem a humildade de ser cíclica. E é por isso que ela evolui tanto, né? Ela não